Colossenses, irmãos, no capítulo 3, e convido você também a abrir comigo, e se puder, coloque-se em pé. Roupas novas é o tema da mensagem dessa manhã, e eu lerei trecho da palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3, do versículo 8 até o 14. Colossenses 3, do 8 ao 14. E me acompanhe nessa leitura da palavra de Deus, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Oremos. Pai, obrigado por essa manhã, pelo teu povo e tua palavra. Que o Senhor fale ou continue falando aos nossos corações, pois é ao Senhor, meu Deus, que nós precisamos e queremos ouvir. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. O ser humano possui muitas linguagens. Ele fala de muitas maneiras. Ele fala conscientemente ou inconscientemente através do olhar. A esposa ou esposo sabe muito bem o que um quer dizer ao outro só pela maneira de olhar. Ou então, podemos nos comunicar conscientemente ou inconscientemente através dos gestos, através das palavras, através até mesmo do corte de cabelo, de como nós penteamos o cabelo, e até mesmo através das roupas que nós usamos. A forma como nos vestimos e as peças que nós escolhemos também comunicam algo. E elas não somente falam o que nós queremos falar ou transmitem uma mensagem às pessoas, mas também falam às pessoas a respeito de nós. Então, não somente falam o que queremos dizer, mas, às vezes, inconscientemente, transmitem uma mensagem sobre nós às pessoas. E alguns aqui devem gostar de alguns programas televisivos, aqueles de transformação, e tem alguns que envolvem casas. Eu gosto daquele de reforma de casa, reforma de carro, e tem alguns que são transformação de pessoas. Não vou falar reforma. Aqueles programas em que especialistas em comportamento e também especialistas em roupas convidam uma pessoa para serem trabalhadas, e então esses especialistas em comportamento fazem uma renovação no guarda-roupa dessas pessoas, geralmente alguém que abriu mão, né, da sua aparência, ou que tem a sua autoestima em baixa, a sua autoimagem baixa, e então descuida da aparência. E aí as pessoas começam a investir na postura, no corte de cabelo, ganha lá um dia no salão, e no final o que a gente quer ver mesmo é como ficou, tem aquela comparação entre o antes e o depois, e praticamente é uma pessoa irreconhecível, e a gente admira, né? A gente não, quem assiste esse programa, né? Diz, E quando nós nos convertemos a Cristo, tomando isso como uma figura, quando nós nos convertemos a Cristo, algo semelhante acontece conosco, mas de uma forma muito, irmãos, mas muito profunda. Porque como uma das bênçãos da salvação, nós recebemos a regeneração. Isto é, o novo nascimento. Não apenas então temos as roupas trocadas, mas nós passamos a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E fora outras bênçãos que também recebemos, mas
Trata-se de uma mudança interior que se reflete no exterior. É uma mudança de dentro para fora. E Paulo usa mudanças de roupas, ou essa mudança de velho homem para novo homem, como uma figura para nos ensinar a respeito da transformação que Cristo promove em nós, nos transformando por dentro, mas também nos dando condições de abrirmos mão das roupas velhas para nos vestirmos das roupas novas, e sobre tudo isso ainda, nos revestirmos do amor, como nós lemos que é o elo ou o vínculo da perfeição. A questão é que, infelizmente, mesmo aqueles que creem em Cristo, alguns ainda insistem nas roupas velhas. E se essa insistência afetasse somente aqueles que insistem nessas roupas velhas, seria ruim, mas seria menos mal, por assim dizer. Porque quando nós insistimos nas roupas velhas, não somente nós somos afetados, porque isso nos traz muito mal, nos faz muito mal, isso também afeta as pessoas ao nosso redor. Isso contamina o ambiente no qual estamos inseridos. Contamina a nossa casa, contamina o nosso trabalho, às vezes até os ministérios na igreja nos quais nós estamos envolvidos. E alguns até tentam colocar uma capa bonita, mas não trocam as roupas velhas. Tentam até dar uma aparência de amor, mas colocam uma capa, ou sobre tudo isso, sobre essas roupas velhas, ainda está lá o cheiro ruim, ainda está lá uma roupa desgastada. Então não ajuda em nada isso, é uma transformação de fora, apenas por fora, de aparência. Comparo isso a um ferimento que não foi tratado. Quando nós falamos a respeito desse assunto com os casais, ou quando conversamos com alguns irmãos, é como colocar uma bandagem, um esparadrapo sobre um ferimento, mas esse ferimento não foi tratado, não passou por asepsia, não foi lavado, não foi colocado algum remédio para se matar as bactérias. Então, colocamos uma bandagem sobre esse ferimento, mas ele não cura, porque a infecção ainda continua lá e pode se tornar generalizada. Então, antes de se colocar essa bandagem ou algum esparadrapo, algum curativo, precisa se tratar essa ferida. Então, antes de nos vestirmos e revestirmos do amor, nós precisamos cuidar, tomar um banho, ser purificado e também fazer uma mudança sincera e profunda. E é claro que nós queremos uma vida de sobriedade. Claro que nós queremos uma vida e um ambiente de paz. Nós queremos um coração descansado em Cristo. Mas é necessário mudança. É necessário transformação. E o que nós podemos fazer? O que precisamos fazer? Em primeiro lugar, olhando para o texto, primeiro nós precisamos tirar e desfazermos-nos das roupas velhas. Não apenas tirar, mas é preciso não ter mais contato com essas roupas velhas. E o que seriam, pensando no texto? Seriam, por exemplo, em primeiro lugar, sentimentos. Sentimentos tóxicos, sentimentos ruins. Sentimentos negativos, que nos fazem mal e que podem fazer mal às pessoas que estão à nossa volta. Aqui no texto, Paulo cita a ira. E a ira procede de uma disposição interna contra algo ou alguém que agiu de uma forma que julgamos errado, ou que agiu de forma errada. E até essa ira pode ser até justa, porque nós não temos sangue de barata. É bom e a Bíblia nos ensina a mansidão, mas há momentos que sim, nós devemos tomar uma postura. Mas a questão é que nós não podemos e não devemos deixar que a ira nos domine. A Bíblia mesmo diz: irai-vos, não pequeis. Irem-se, mas não pequem. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Aí será que assim, bom, eu tenho até 24 horas para ficar irado. Aí meia-noite, pronto, acabou a ira.
Eu entendo que Paulo está dizendo é isso, olha, irem-se de forma justa, mas não sejam dominados, não deixe que isso petrifique, vire uma espécie de monumento a algo que você tem contra outra pessoa. Eu lembro que o irmão Laurinho, ele falava sobre um exemplo que o pastor Josué dava na aula de teologia pastoral, sobre o orgulho. Ele fala assim que o orgulho é como um passarinho, e aí eu comparo isso à ira também, que a gente não pode impedir que ele bata na nossa cabeça, ou até pouse, mas a gente pode impedir que ele construa ninho. E a ira da mesma forma, a gente não pode ser controlado pela ira, porque isso é prejudicial. Então Paulo também diz em Efésios no capítulo 4, irai-vos e não pequem, não deixe que a ira te defina, não deixe que a ira se solidifique, não deixe que ela te domine, porque somente Deus exerce a ira de uma forma plena e justa. Então leve esse sentimento a Deus e não deixe que isso controle o seu coração. Também há um outro sentimento que pode ser prejudicial, que aliás é prejudicial. Aqui no versículo 8, depois da ira, ele fala sobre a cólera. E a cólera é uma explosão de raiva. Quando essa ira se torna incontrolável e a gente dispara para todos os lados, porque a ira pelo menos a gente direciona. Mas a cólera é uma explosão, sabe quando quando o governo está construindo o metrô e aí vai ter uma explosão subterrânea, eles isolam a área porque às vezes a explosão não tem direção. Ela pode atingir todo mundo ao redor, e aí até aquele que agiu de forma injusta ou errada, não somente ele sofre, mas até quem é inocente sofre também. E aí sofre o familiar, sofre o filho, sofre a esposa, sofre todo mundo. E o pior é que quando a cólera nos domina, a gente não enxerga que está errado, porque a gente não está nem aí, passa por cima de todo mundo e faz um estrago. Isso não é bom. Além de outros sentimentos que o texto não fala, mas Paulo fala sobre a amargura e por aí vai. São roupas velhas, ruins, que nós devemos abrir mão. Entre outras roupas também, mentalidade. Pensamentos tóxicos, ruins. Paulo fala a respeito da malícia. É aquele mal já enraizado no coração. É aquilo que faz uma pessoa agir inclinadamente para o mal, que age estrategicamente para fazer o mal, para prejudicar o outro, e sabendo que está fazendo o mal. Isso é malícia. E Paulo fala para tirarmos, lançarmos mão da malícia. Porque malicioso é aquele que tem habilidade para enganar, tem ardil, é ardiloso. E quando você lembra de ardiloso, ou vê ou fala essa palavra, de quem você lembra? É do diabo. E Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Ele tem estratégias malignas, e nós não devemos ser maliciosos. Isso não condiz com quem nasceu de novo, que é nova criatura em Cristo. Mas ainda também, dessas roupas velhas, há também a linguagem ruim, tóxica, que é a exteriorização dos sentimentos e pensamentos ruins. Nós colocamos para fora aquilo que de ruim nós temos no coração. E Jesus, nosso mestre, ele disse mesmo que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí Paulo fala para nós termos esse cuidado com as palavras, com a forma que nós expressamos através dos nossos lábios, maledicências, palavras torpes, palavras indecentes. E não é só palavrão, não, é você ofender alguém, humilhando alguém desrespeitosamente, ou mentiras. Paulo fala a respeito disso, gritarias, ou até mesmo blasfêmia. E a blasfêmia não é somente uma ofensa a Deus, porque sim, blasfêmia é uma ofensa a Deus, mas blasfêmia também se entende como ser lento em reconhecer o que é bom. Demora em admitir que há algo de bom naquilo que está se fazendo de bom, mas também lento em reconhecer algo de ruim. Literalmente, blasfêmia também significa isso. Ou
como uma ofensa a Deus significa chamar de certo aquilo que é errado. Isso é uma ofensa a Deus, é dizer que a verdade é mentira e que a mentira é verdade. Isso ofende a Deus. E Paulo diz, tira isso, joga fora, essas roupas não usem mais. Não pertencem mais a vocês e vocês não pertencem mais a isso. Eu sei que foi tenso até agora, mas temos uma boa notícia. Nós temos roupas novas. Ou pelo menos podemos lançar mão dessas roupas novas. Então, o que fazer? Depois de nos despirmos das roupas velhas, roupas antigas, nós devemos nos vestir das roupas novas. E o que seriam, pensando no texto? Bom, primeiro, sentimentos e atitudes sadios. Se por um lado, sentimentos tóxicos nos fazem mal e fazem mal às pessoas, os sentimentos e atitudes sadios também fazem bem, aliás, por outro lado fazem bem. E aí Paulo fala a respeito, que no versículo 12, da misericórdia, entranhas de misericórdia, algo que vem de dentro para fora. E misericórdia é um coração movido na direção ou em direção da necessidade do outro. É um coração que se compadece da miséria do outro. Lembrando que também nós estávamos na miséria, somos necessitados das misericórdias do Senhor. E assim como fomos alcançados pela misericórdia de Deus, nós devemos ser instrumentos de Deus, para que essa mesma misericórdia alcance outras pessoas. E lembre-se, muitas vezes o nosso pastor disse isso, às vezes nós estamos subindo, outros estão descendo. Não pise em quem está descendo, porque um dia isso pode se inverter. Lembra que o pastor falou sobre isso? Então é preciso ser misericordioso, até mesmo porque nós temos experimentado as misericórdias do Senhor. Só que alguns têm deixado que o coração seja anestesiado e ficam indiferentes às necessidades, às lutas dos outros. Mas Deus não nos chamou para a indiferença. Nós temos uns aos outros. Nós devemos contar uns com os outros. Muitas vezes nós ouvimos isso, pastor Ebenezer, pastor Carlos Júnior. A igreja deve ser como um hospital. E nós não devemos massacrar ou pisar naqueles que chegam aqui com ferimentos, até mesmo porque todos nós aqui precisamos de médico, e Jesus é esse médico. Não foi isso que Jesus falou? Não são os sãos que precisam de médico, é o Claudemir, sou eu. Então é preciso misericórdia. Também Paulo fala sobre longanimidade, longo ânimo, tardio em irar-se. Fala também sobre humildade e mansidão. E quem na Bíblia foi para nós um exemplo de humildade e mansidão? Jesus. Quando Paulo ou a Bíblia nos fala de tomarmos roupas novas ou sermos um novo homem, o que na verdade nós precisamos entender é que quando as pessoas olharem para nós, ou na nossa postura, atitude, é que as pessoas percebam Jesus em nós. Sejamos semelhantes a Cristo. E as pessoas olhem para as nossas atitudes e digam, eu vejo Jesus em você. Por causa das suas atitudes, do seu comportamento, Jesus é na sua vida. Você se parece com Jesus. E essa deve ser o nosso alvo. E o próprio Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E se Jesus foi humilde e manso de coração, por que não sermos? Ele é a nossa referência e o nosso exemplo. Mas além de sentimentos e atitudes, de posturas, as roupas novas envolvem decisões. Decisões. Perdoar o outro como Deus perdoou a mim em Cristo. Nós devemos perdoar o outro, porque Cristo também pagou o preço pelo outro, assim como pagou por mim. E perdoar não significa empurrar para debaixo do tapete, ou deixar para lá, mas é estar disposto a abrir mão, ou a entregar nas mãos do Senhor, que é justo e que conhece todas as coisas, a tratar tanto de quem ofendeu como do ofendido. E sem perdão, nenhum relacionamento sobrevive. Na conferência da família, lembro do nosso pastor falando aqui, durante os convites, os apelos, não desista da sua família.
Não desista dos relacionamentos. Não desista do seu filho. Não desista da sua esposa. Há ainda tempo de reestruturação, de restauração. Mas esteja disposto a perdoar. Esteja disposto a dar uma nova chance. A pedir perdão e também a perdoar. Porque lembre-se que Deus nos perdoou. E essas são roupas novas que nós ganhamos, temos a oportunidade de nos vestirmos para sermos semelhantes a Cristo. Mas ainda, sobre tudo isso, para encerrar, depois de tirarmos as roupas velhas, colocarmos essas roupas novas, nós devemos nos revestir do amor. E essa é uma parte muito difícil, mas é possível, porque senão a Bíblia não diria. A Bíblia não falaria a respeito disso. E aqui no texto, no versículo 14, nós lemos, na versão que tenho, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A outra tradução que diz que é o elo da perfeição. E perfeição, nesse caso, significa aquilo que é completo. Aquilo que não falta mais nada, alcançou a completude, fechou, está certo, completou, não há necessidade de mais nada. E o amor, ele completa isso. Essas novas roupas que recebemos e nos vestimos para nos parecermos com Cristo. Agora, definir o amor não é fácil. Mas o amor, ele pode ser reconhecido, aliás, através de uma pessoa. Jesus é o amor em pessoa. E quando Paulo fala sobre o amor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele não define o que é amor, mas ele personifica. Ele dá características do amor, e quando nós lemos as características e pensamos em Jesus, nós concluímos, Jesus é o amor em pessoa. E quais seriam essas características do amor que completa essas roupas novas, que sela, que dá completude ou aperfeiçoa? Bom, primeira característica é a autenticidade. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, Paulo fala que, ainda que ele falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que ele tivesse boas obras e que desse seus bens, desse seu corpo para ser queimado, ele seria como um sino que tine. Só faria barulho, mas não teria vida, não seria autêntico aquilo que ele fizesse. O amor confere autenticidade às boas obras, ao exercício dos ministérios, ao exercício dos dons, dos talentos. Dia 12 estaremos aqui, já estamos orando para que seja uma bênção, mas venha com amor. Não venha para brigar, venha para servir. Porque se fizermos com amor, vai ser prazeroso e Deus vai abençoar. Nós vamos colher frutos e vamos provar desse fruto. Mas também o amor tem uma característica da maturidade, é maduro. Nos versículos 4 a 7 de 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo fala, o amor é sofredor, ele suporta, ele é paciente, ele não procura os seus interesses, ele quer o bem do outro. Isso é maturidade. Não é uma atitude de menino que, esse brinquedo é meu. A gente está numa fase assim, de tentar ensinar os nossos filhos a não brigarem por causa do brinquedo. E é curioso isso, porque eles brigam, mas depois que um dorme, o outro vai lá acordar o outro para brincar, e eu que brigo. É coisa de menino. Não é? Eu sei que vocês não passam por isso. E aí briga por coisa boba. O amor reflete maturidade, não briga por qualquer coisa, não briga porque sentou no seu lugar, porque está tocando o instrumento, ou porque você não está na escala. Isso, irmão, isso não é coisa para nós, o inimigo é outro. Não brigue com o seu irmão, não brigue com Deus. Não perca tempo com coisas à toa. Como a gente faz isso? Nos revestindo do amor, mas ainda mais, a penúltima característica, espiritualidade. Gálatas 5, 22 e 23, fala do fruto do Espírito. Quem é espiritual ama, e quem ama dá prova de espiritualidade. Mas também, por último, uma característica do amor é a identidade, ele nos dá identidade. Quem ama tem uma identidade. E qual é? É a de Cristo.
Jesus disse em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, para nós amarmos uns aos outros, como Ele nos amou. É ordem de Jesus. Porque se nós amarmos uns aos outros, nós teremos uma identidade. Qual será a nossa identidade? Discípulo de Cristo. Porque Ele diz assim, que se nós amarmos uns aos outros, nisso saberão que somos discípulos de Cristo. Como está o seu tanque do amor? Talvez esteja baixo, mas você pode encher. Amém. É possível, se nós nos vestirmos das roupas novas e nos revestirmos do amor. Lembrando que o amor não é um sentimento, é um compromisso. E no nosso caso aqui, após trocarmos essas roupas velhas, que são sentimentos, pensamentos, linguagem, e nos revestirmos das novas, esse amor é o compromisso de que vamos permanecer com essas atitudes e pensamentos bons até o fim. É aquele compromisso que quando nós acordamos de manhã e lembramos que estamos ao lado da pessoa que nós nos casamos e assumimos o compromisso de amar, então não importa se ele está despenteado, você continua amando. Se ele não dormiu bem, se você também não, você assumiu um compromisso. E Deus abençoa. Eu sei que você não quer um ambiente de turbulência em sua casa, mas às vezes a gente insiste, irmãos, em coisas ruins, tóxicas. Jogue isso fora. Revista-se das coisas boas e novas, porque o mundo é mau, mas nós podemos viver experimentando coisas boas, se abrirmos o coração para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém, pastor. O resumo da mensagem é um convite de Deus em duas frentes. A primeira é o despojamento, é tirar as vestes. Às vezes alguma coisa ainda ficou, despojamento. E o segundo convite é o revestimento, é vestir as roupas novas. Despojamento, revestimento. Vamos orar? E na nossa oração nós vamos fazer dois movimentos. Primeiro, em nome de Jesus, é você olhar para dentro de você e identificar o que precisa de despojamento, o que precisa ser tirado. Você sabe, eu sei. Não é olhar para essa roupa e mantê-la em um cantinho lá. É despojamento. É realmente jogar isso fora, rejeitar, renunciar. E o segundo movimento é o revestimento. É você pegar aquelas roupas que Cristo disponibilizou, lançar mão delas, vestir-se com elas e buscar o adorno, o laço, que é o amor, para que você esteja plenamente revestido. E se você aí no seu coração tomou decisões e atitudes, então venha selar essa sua decisão e atitude na presença do Senhor e no altar do Senhor. Então eu vou convidar desde já, você saia do seu lugar agora e você coloque-se aqui diante de Deus, selando a sua decisão. Saia agora, em nome de Jesus. As pessoas estão vindo. Não, nós não vamos cantar. Apenas convidar. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Se você tomou decisões de despojamento e de revestimento, as pessoas estão vindo. E você pode vir também. Saia do seu lugar. Não endureça o seu coração, tendo ouvido a voz de Deus. Despojamento e revestimento. Você sabe, eu sei. Então tome atitude. Saia do seu lugar em nome de Jesus. As pessoas estão chegando. E você não fique aí. Saia em nome de Jesus. Se você não vem,
fique de cabeça baixa e de olhos fechados. Mas olha, se você ouviu a voz de Deus, então não fique aí. Levante-se e chegue aqui. Sele essa decisão, saindo do seu lugar e colocando-se no altar de Deus. Você que está aí acompanhando pela internet, faça o mesmo exercício de despojamento e de revestimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela palavra do Senhor que foi anunciada, pelas vidas, meu Deus, que humildemente atenderam à Tua voz, ao Teu chamado, e, ó Deus, vieram aqui à frente, diante do Teu povo, mostrando, meu Deus, a si mesmas e ao povo do Senhor, que ouviram a Tua voz e que estão tomando atitudes. Eu não sei em que áreas, eu não sei em que circunstâncias, eu não sei relacionado a que pessoa ou pessoas, mas estão tomando decisões e por elas nós Te agradecemos e Te louvamos. Meu Deus, que o Senhor lhes dê graça, lhes revista de misericórdia, que, meu Deus, vejamos o Teu Espírito Santo mortificando obras da carne e vivificando obras espirituais, frutos espirituais em suas vidas, meu Deus, e que a beleza de Cristo seja cada vez mais clara em cada vida. Nós queremos Te bendizer por esta manhã, por esse coroamento final da manhã aqui na reunião, na congregação do Teu povo. Rogamos por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, que também tocados por Ti estão dando, ó Pai, provas, decisões que estão fazendo, e que eles, meu Deus, sejam bem-sucedidos, para a glória do Senhor, e em nome de Cristo. Amém. Amém. Podem voltar.